A gente usa a linguagem o tempo todo, né, para expressar o que a gente sente, para passar uma informação, enfim, para dar sentido às coisas. Mas o que realmente acontece quando a gente se conecta com outra pessoa? Vamos mergulhar fundo na essência da comunicação e entender por que às vezes a coisa pode ser tão complicada. Olha, vamos começar com uma pergunta que, à primeira vista, parece bem simples. Será que todo ato de falar é mesmo uma forma de comunicação? A gente tende a pensar que sim, claro, mas a resposta, ela não é tão óbvia assim, não. Para ilustrar isso, imagina só essa cena, que é de um exemplo real. Toda manhã, eu ouço estudantes gritando em inglês do lado de fora. Bom, parece que eles estão se comunicando, certo? Mas a conclusão é surpreendente. Isso não é comunicação, porque não tem uma audiência. Ou seja, só jogar palavras para o ar não é o suficiente. Tá faltando uma peça-chave aí. Então, peraí, se gritar palavras para o vento não é se comunicar, o que é, afinal? Como é que a gente pode definir o que é comunicação de verdade de um jeito que faça sentido para todo mundo? Bom, para ajudar a gente a desembolar isso, tem a definição de um especialista, o Michael Holus. Ele diz que comunicação é, basicamente, um processo onde os dois lados de uma relação trocam recursos e processam símbolos. Parece meio técnico, eu sei, mas calma. Vamos quebrar isso em pedacinhos bem fáceis de entender. Essa definição toda se baseia em, olha só, apenas 3 fatores. 3 coisinhas cruciais. Vamos ver agora quais são esses fatores e como eles conseguem transformar simples palavras em comunicação de verdade. E aqui estão eles, os 3 pilares. Primeiro, o relacionamento. Segundo, a troca de recursos. E terceiro, o processamento de símbolos. Guarda bem esses nomes, porque cada um deles é essencial para que a comunicação realmente aconteça. Ok, vamos olhar o primeiro fator, relacionamento. É simples, a comunicação acontece entre pessoas, não é um ato solitário, sabe? Precisa ter quem fala e, mais importante ainda, quem escuta, uma audiência. Lembra daquele exemplo dos estudantes gritando? Pois é, faltava exatamente isso, a outra ponta da conversa. Beleza, vamos para o segundo fator, a troca de recursos. E olha, quando a gente fala recursos, a coisa vai muito além de objetos que a gente pode pegar. Na verdade, a gente dá o tempo todo trocando coisas que nem dá para tocar, mas que são super valiosas. Dá uma olhada na variedade de coisas que a gente troca. Claro, tem os objetos utilitários, mas também tem emoções, informações, significados, até pensamentos. É uma troca muito, mas muito rica que acontece em cada conversa que a gente tem. E aí a gente chega no terceiro e último fator, o processamento de símbolos. Pensa bem, como é que a gente transfere esses recursos, tipo pensamentos e emoções, de uma mente para outra? Simples, a gente usa símbolos, palavras, sons, gestos, tudo isso funciona como se fosse um veículo para levar essas ideias de um lado para o outro. A linguagem, no fim das contas, é a grande ferramenta que faz isso acontecer. Certo. Então parece que a gente tem uma fórmula, né? Relacionamento mais troca mais símbolos. Mas se é tão simples assim, por que a gente se entende mal tantas vezes? Por que a comunicação falha com tanta frequência? A resposta para essa pergunta é a seguinte: o significado de uma mensagem é transmitido por muito, mas muito mais do que só as palavras. E é exatamente aqui que a comunicação fica fascinante. E, claro, bem mais complexa. Olha só que interessante, uma parte enorme do significado não vem das palavras que a gente escolhe, vem das pistas não verbais. Pensa aí, o tom de voz, a velocidade da fala, até a postura do corpo. Tudo isso muda completamente a mensagem que chega do outro lado. Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo. As palavras são praticamente as mesmas. Se alguém chega e fala, sério, você é um cara mau, isso é uma acusação, né? Pesado. Agora, se a mesma pessoa fala, você é tão mau, com um tão fofo, de brincadeira, vira até um elogio. A intenção, que vem toda no tom de voz, muda o sentido da frase por completo. E isso tudo nos leva a uma frase muito poderosa. Não é tão importante o que os outros dizem, mas sim como e onde dizem. O contexto e o jeito de falar, muitas vezes, pesam muito mais do que as palavras em si. Então, o que fica bem claro é que a maior parte da nossa comunicação, na verdade, depende dessas pistas não verbais para passar a mensagem de verdade. Só a linguagem, só as palavras, muitas vezes elas não dão conta do recado sozinhas, sabe? Para transmitir a emoção, a informação, o significado completo. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A comunicação de verdade vai muito além de só falar. É sobre construir um relacionamento. É sobre fazer uma troca de recursos, seja uma ideia ou um sentimento. É processar símbolos.
E talvez o mais importante de tudo é entender que toda essa conversa é moldada por aquelas pistas não verbais que a gente dá e recebe o tempo todo. Fica aqui uma reflexão final. Na próxima conversa que acontecer, experimente prestar atenção naquilo que está sendo comunicado sem palavras. Pode ter certeza que perceber isso vai mudar completamente o jeito de entender a mensagem.